Fala pessoal, tudo bem? Gravando aqui diretamente do aeroporto de Florianópolis. Pensei em fazer o vídeo tentando fazer um resumo do primeiro bimestre e dando as orientações aí para o segundo bimestre, tá? Bom, no primeiro bimestre a gente falou sobre a questão do tema e do problema, da diferença das duas coisas. Enquanto você tiver só o tema, não tem como fazer pesquisa, você precisa de um problema, né? Você precisa de uma pergunta, uma dúvida científica para se resolver. Então, a partir do seu problema, da sua dúvida, que não pode ser uma dúvida banal, tem que ser uma dúvida que de fato seja uma dúvida científica, para de fato a sua produção acadêmica ser relevante para a ciência. Então, nesse primeiro momento, a leitura é fundamental. Então, se a sua dúvida for banal, facilmente você encontrará a resposta na literatura científica, mas se por acaso dentro do tema que você pesquisa e inspirado no problema inicial, pode ser que você encontre outros problemas que de fato são relevantes e podem contribuir para a academia ou para a ciência. Logo, utilize esse problema como o seu problema. E isso é a alma da pesquisa, é a dúvida que vai mover todo um esforço para que essa resposta seja encontrada. Bom, então a partir do problema a gente tem o nosso objetivo de pesquisa. Tudo começa por aí, tá bom? Então a partir do seu objetivo, que deve ser uma frase que contenha um verbo específico. Então, o verbo que você vai usar no seu objetivo é o que vai definir, de fato, como vai ser encaminhada a sua pesquisa, ok? Então, para definir o objetivo, gaste bastante tempo para escolher qual verbo que você vai usar, tá? Então, beleza. A partir do tema, problema e objetivo definidos, agora chegou a hora da gente começar a escrever a introdução, sair da página em branco, né? Então, a palavra-chave para escrever a introdução é entender que você precisa de um contexto, né? Você precisa contextualizar o tema e o problema do seu estudo. Para isso, você vai pensar sempre em forma de funil, utilizando conceitos abrangentes no início. Então, você vai definir as coisas individualmente no início, para depois você começar a conectar as coisas e chegar no seu problema de pesquisa. Então, por isso a forma de funil. Começa pelas questões abrangentes até refinar para a população ou para a questão dentro daquele tema que você tem interesse em pesquisar. É interessante terminar a sua introdução apresentando para o leitor a sua lacuna, ou a lacuna que você encontrou, né, dentro do assunto que você quer discutir. Logo na sequência, você vai apresentar então os seus objetivos. Começa pelo objetivo geral, onde o verbo é fundamental que seja bem pensado, né, e apenas um verbo, de preferência um verbo. Se houver mais de um verbo, é interessante que isso possa ser defendido. E aí você utiliza os objetivos específicos para fazer a complementação desse objetivo geral. Então, nos objetivos específicos, cada um deles deve ter um verbo que vai movimentar a sua pesquisa, que vai movimentar a sua busca para chegar no objetivo geral, que é a sua meta final do trabalho. Bom, a gente chegou até a metodologia, né? E eu orientei que vocês fizessem uma revisão bibliográfica e quem fosse fazer uma pesquisa de campo que realizasse então um projeto de pesquisa, certo? Então, diante disso, agora é o momento de você diferenciar. Se você vai fazer uma revisão bibliográfica, é interessante que você saiba que tem vários tipos de revisão. Uma delas é a revisão narrativa, existe a revisão sistematizada e tem também a revisão sistemática, além de outras. As que mais são utilizadas são essas três.
A revisão narrativa, o único critério para incluir trabalhos no seu artigo é que tenha conexão com o seu texto. A revisão sistematizada é que você possui ali alguns critérios, como por exemplo base de dados ou algumas palavras-chave que você tenha utilizado para criar a sua estratégia de busca, mas nada muito ainda rígido. E a sistemática, que é de fato uma revisão que ela é bem amarrada, ou seja, você define claramente quais são as bases de dados, qual foi a estratégia de busca, principalmente levando em conta a sigla Pico e Peco, que é uma sigla que determina na letra P qual é a população a ser investigada ou a população de interesse do seu estudo. A letra I ou E, se aquela população sofreu algum tipo de intervenção ou foi exposta a alguma coisa. Na letra C, se existe controle ou não. Considerei para quase todos os nossos que a gente não tivesse, né, esse controle. E a letra O, que é de outcome, que é em relação a resultados, né? Então, na sua estratégia de busca tem que ter a população, tem que ter intervenção ou exposição e tem que ter os resultados que você quer encontrar. De preferência, sem viés, para que você de fato encontre artigos que respondam ao seu problema de pesquisa, ao seu objetivo. Então, depois disso feito, chegou a hora de apresentar os resultados, né? Os resultados, então, seria interessante, se você está fazendo uma revisão bibliográfica, que você apresente uma tabela que nas colunas você coloque informações sobre os artigos selecionados para sua busca, os artigos selecionados para serem analisados. Então lá seria interessante que tivesse uma coluna com os autores, o ano de publicação, talvez o local. Não sei se essa informação pode ser relevante para você, para o seu problema, né? É importantíssimo que tenha uma coluna com os objetivos, uma outra coluna provavelmente com a metodologia, para você saber como que foi buscado esses objetivos, e uma coluna que você tenha os resultados. Então, basicamente, se tiver os autores, o ano de publicação, não sei se tão necessariamente assim o local de publicação, mas muito necessário o objetivo, metodologia e os resultados, a partir desses dados aí você já vai conseguir ter um overview, né? Ter uma visão geral de como discutir os assuntos que você pretende discutir no seu trabalho. E aí então a gente chega na fase de discussão. Na fase de discussão é interessante que no início você retome a sua lacuna científica que você identificou ali, a sua dúvida, o seu problema, retome o seu objetivo e construa uma linha de raciocínio que, apoiado nos resultados que você encontrou naqueles artigos que você selecionou, que você consiga costurar uma narrativa que encontre um caminho para resolver a sua lacuna e entregar o objetivo do seu trabalho. Então essa parte é uma parte bem autoral, né? Eu acho que essa parte da discussão é a parte mais divertida, talvez, ou mais interessante de ser realizada, porque é onde você de fato pega a caneta para escrever como você mesmo, sabe? Sem necessariamente precisar ficar citando. É claro que você vai citar os artigos que você encontrou. É interessante, inclusive, que você, eu diria até que quase que obrigatório, que você cite, né, os autores que você encontrou nos seus resultados, mas agora você tem a liberdade de interpretar esses resultados, conectando uns resultados com outros, para você de fato encontrar a resposta do seu problema de pesquisa e chegar no seu objetivo. Então, nesse momento é um momento bem bacana da pesquisa e que geralmente acontece quando o prazo está se esgotando. É um paradoxo, né? Que é o momento mais bacana, dura menos tempo, né? Mas se você conseguir antecipar a construção da sua introdução, objetivo e metodologia e resultados, você vai de fato ter um tempo bacana para chegar na discussão. E aí a gente chega no final, que são as considerações finais.
Depois que você discutir, depois que você encontrar uma resposta satisfatória para o seu problema, você então vai precisar escrever as suas considerações finais, que eu aconselho o seguinte: no primeiro parágrafo, você retoma o contexto, a lacuna e o objetivo do seu trabalho. No segundo parágrafo, você vai usar, na verdade, 1 ou 2, não tendo uma regra específica, mas 1, 2 ou 3 parágrafos para apresentar a sua resposta. Dependendo da complexidade, você vai precisar de mais linhas para poder explicar isso. Então, fique à vontade, mas não se estenda muito, porque o local da discussão é no campo de discussão e não nas considerações finais. Considerações finais para você apresentar a resposta final. E no terceiro parágrafo, no final, no último parágrafo do seu trabalho, você vai então apresentar as limitações do seu trabalho, que podem ser a questão do tempo, pode ser a questão da língua, se você de fato usou vários artigos em inglês e você não domina o inglês, pode ser uma questão. Se for uma pesquisa de campo, você pode citar limitações do instrumento utilizado, enfim. Então, se houver, e sempre há limitações no seu trabalho, é interessante que você apresente. E para fechar, você então sugere novos estudos. Então é bacana porque provavelmente depois que você responder ao seu problema de pesquisa, podem surgir novos problemas. E é importante e interessante que você apresente esses novos problemas para as pessoas que estiverem lendo o seu artigo. Então é legal você fechar o seu trabalho sugerindo novos trabalhos dentro da área, apresentando novas lacunas ou novos caminhos metodológicos para se seguir, ok? Então, e a gente encerra com as referências bibliográficas, que de preferência utilizando o Mendeley, mas se não isso, que você use os recursos que tanto no Google Acadêmico, quanto no Mendeley, quanto nas outras plataformas, como por exemplo o PubMed, nas outras bases de dados ainda existem, tá ok? Então, havendo algum tipo de dúvida, é só me chamar e, enfim, é isso. O vídeo não tá tão longo assim, eu acho que vocês dão conta disso, confio demais, mais uma vez, como eu falei no início, eu confio demais em vocês e acho que vocês conseguem entregar esse artigo completo até o final do bimestre, tá bom? Vocês têm vários recursos, utilizem esses recursos da melhor maneira possível, sem esquecer da autoralidade e da originalidade. A questão humana, de fato, para deixar o seu artigo com a sua cara, ou com a cara da sua equipe, tá bom? Um grande abraço, vejo vocês daqui a 15 dias. E, havendo dúvidas, por favor, só mandar mensagem, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Lembrando o seguinte, sempre que for escrever, pensar na estrutura do parágrafo com o método TSAC. O que é o método TSAC? É TSAC. Tópico frasal, sustentação, argumentação e conclusão. Então você pensar em cada parágrafo, você pensar na estrutura, sempre começando com uma frase abrangente, depois sustentando, principalmente utilizando referências bibliográficas, se puder usar números, melhor ainda, argumentando, conectando assuntos, conectando outros tópicos, e ao invés de concluir, provavelmente durante o texto, durante aquela parte, você vai conectar um novo tópico frasal, e aí que vai alimentar o próximo parágrafo. Então, quanto mais conectados forem os parágrafos, mais fácil para o leitor, mais fluida é a leitura, melhor é o seu texto. Então, atenção aí na hora de escrever, na maioria das partes, utilizar TSAC ou TSAC. Legal? Tem mais uma coisa, pensando na sustentação, a gente pode fazer de diversas formas, eu vou citar 3, tá? Citações indiretas ou citações diretas. Mas Rodolfo, mas você não falou 3? Pois é, na verdade são até 4. Por quê? Na citação indireta, a gente vai ler o que o autor escreveu e a gente vai escrever com as nossas palavras. Então a gente vai apresentar o que a gente entendeu do que o autor escreveu. Assim, a gente pode citar, por exemplo, se fosse um artigo que eu publiquei em 2019,
Meu último sobrenome é Silva. Então seria assim: segundo Silva, abre parênteses, 2019, fecha parênteses, a atividade física faz bem para a saúde. Isso é uma citação indireta. Eu estou lendo o que o Silva escreveu, alguém leu o que eu escrevi e interpretou dessa forma. Você pode simplesmente dizer, segunda forma, a atividade física faz bem para a saúde. Abre parênteses, Silva, 2019, fecha parênteses, ponto final. Isso também é uma forma indireta de citar. Agora, na forma direta, aí a gente vai usar exatamente as palavras que o autor usou no artigo dele original. Então seria, segundo Silva, abre aspas, a atividade física faz bem para a saúde, fecha aspas, abre parênteses. Se eu falei Silva no início, eu posso colocar só o ano. Então, 2019, P. A página que ele citou isso. Então, o P seria a página, ponto, e aí você coloca, de fato, a página que você retirou aquele trecho que você utilizou da maneira literal como o autor escreveu no original. Se for em inglês, se for em português, português. Então, formas diretas, existe mais uma, que é se a citação direta for longa. Se a citação direta é longa, ou seja, se ela preenche mais que 2 frases e meia, você vai recuar da margem esquerda 4 centímetros, vai reduzir o tamanho da fonte para 10 e vai tirar o espaçamento, vai colocar o espaçamento simples, ok? Então, como eu ia dizendo, a citação direta longa, né? Você vai abrir as aspas. Na verdade não, você não vai abrir aspas, você vai simplesmente abrir o parágrafo, recuar 4 centímetros da margem esquerda, não colocar aquele espaçamento especial de 1,25 na primeira linha, reduzir a fonte para 10 e reduzir o espaçamento para simples, porque geralmente o espaçamento é 1,5, então a gente vai reduzir para simples. E vai deixar ali o texto conforme o autor escreveu, literalmente da maneira que o autor deixou lá. No final, a gente vai abrir parênteses, vai colocar as informações do autor. Se for o meu caso, então é Silva, 2019, P. a página que você retirou aquele trecho. Legal? Só mais essa aí.